Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Todos nós sabemos que Jesus nos deixou duas ordenanças. O batismo nas águas, ao qual nós nos submetemos por imersão e de forma voluntária, por decisão de moto próprio, e a celebração da Santa Ceia em memória dele. Todos nós sabemos que nós não estamos participando de uma cerimônia, não é uma cerimônia religiosa, é muito mais do que isso, porque a ceia nos leva a um momento de comunhão com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E os nossos pensamentos precisam estar voltados no momento da celebração da ceia para aquilo que a Bíblia nos ensina de forma tão exata e tão explícita. Por isso que nós precisamos compreender a verdadeira dimensão da ceia. A ceia, queridos, não é uma Eucaristia, não é um momento em que você está participando do corpo de Jesus Cristo, porque o pão continua sendo pão, o pão não se transubstancia, ou seja, não se transforma, ele é um elemento simbólico da ceia, da mesma forma que o cálice simboliza tão somente o sangue de Jesus Cristo, não se transforma no sangue de Jesus Cristo. Nós não temos participação alguma no sacrifício de Jesus Cristo, porque se nós tivéssemos participação, esse sacrifício seria imperfeito. Jesus nos ensinou exatamente como nós devemos participar desse belíssimo momento que nós chamamos de Santa Ceia. E ela é santa, definitivamente ela o é. Para que nós participemos da ceia da forma como a Bíblia nos ensina, eu queria convidar a cada um de nós para nos voltarmos para a celebração da ceia há 2000 anos, cerca de quando Jesus Cristo celebrou o que chamamos da última ceia, numa quinta-feira que antecedeu o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que ocorreu numa sexta-feira, e ele celebrou a Santa Ceia com os seus discípulos. Era uma ceia pascal, ou seja, era uma ceia de Páscoa. Mas Paulo, que não participou desta última ceia, registrou aquilo que ele havia recebido do Senhor, e eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O tema da nossa meditação desta noite é na ceia com Jesus. Nós entendemos na leitura que fizemos que a primeira coisa que Jesus Cristo fez na noite em que ele foi traído, ele deu graças, e nós devemos dar graças sempre. A ceia é uma oportunidade de nós sermos gratos a Deus. A ceia é uma oportunidade de nós apresentarmos a Ele a nossa gratidão, de rendermos a Ele o tributo dos nossos agradecimentos pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Nenhum de nós estamos aqui por um acaso, não importa qual é a sua faixa etária.
Se nós estamos aqui é porque aprove a Deus conceder vida a cada um de nós. É importante que nós pensemos que muitas pessoas dormem e não acordam no dia seguinte. É importante que nós pensemos que muitas pessoas começam o dia, mas infelizmente não vêm a terminar. Se nós estamos aqui nesta noite, já temos motivos de gratidão, porque aprove Ele nos conceder vida, e a vida é um dom que só Deus pode nos conceder. Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos suprido, Ele tem sido a nossa força quando nós estamos fracos, a nossa esperança quando nós nos sentimos abatidos, e nós temos motivos mais do que suficientes para fazer como Jesus Cristo fez, deu graças. E preste atenção, Jesus Cristo sabia que no dia seguinte, pela manhã, Ele ia ser crucificado. Ele sabia que Ele seria levado à morte mais extenuante a qual um homem poderia ser submetido. Ele seria crucificado. Na noite que antecede o sacrifício, Ele está dando graças, Ele está agradecendo. Obrigado, Senhor Deus meu Pai, obrigado. A Bíblia diz, e tendo dado graças, a primeira coisa que Ele fez foi agradecer, gratidão a Deus. E isso me ensina que eu preciso ser grato a todo momento e em todas as coisas, não só nos momentos de bonança, mas nos momentos de severidade, nos momentos de escassez, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, nos momentos em que os obstáculos surgem e parecem que vão nos esmagar, e nós temos que, quando nós estamos em Cristo, quando nós pertencemos a Cristo, quando nós somos salvos em Jesus Cristo, nós temos que agradecer, render graças ao Senhor. Jesus Cristo estava sofrendo, é claro que Ele estava sofrendo. Ele celebrou a Santa Ceia, Ele lavou os pés dos discípulos e saiu dali, foi orar no monte Getsêmani. E a Bíblia registra ali o momento de maior agonia, de maior dor do ministério de Jesus Cristo. Foi quando Ele estava orando no Getsêmani: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porque Ele sabia que aquilo que Ele haveria de enfrentar, levar os pecados da humanidade, carregar as nossas transgressões, Ele sabia o quanto Ele ia sofrer como homem, 100% homem. E Ele pede, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Mas ao mesmo tempo, sabendo que estava por vir, Ele foi capaz de dar graças, com um coração limpo, repleto. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, por este momento, obrigado pela cruz que eu vou enfrentar, obrigado pelo sofrimento que me espera, obrigado, porque a despeito de tudo isso, Ele sabia quem era seu Pai, Ele sabia quem era Deus, e nós precisamos participar desta mesma gratidão. Não importa o que está por vir amanhã, não importa o que há de acontecer, nós sempre seremos gratos a Deus, nos momentos de doença, nos momentos de saúde, nós sempre seremos gratos a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos ensina assim: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, isso significa quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, aceitando-o como nosso Salvador, como Senhor das nossas vidas, quando nós reconhecemos no sacrifício da cruz do Calvário o preço pago pelos nossos pecados, quando nós temos a convicção de que nós somos salvos pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, que nossos nomes estão escritos no livro da vida, não importam as circunstâncias, a Bíblia fala, nós damos graças, porque nós sabemos quem tem cuidado de nós sabemos em quem nós cremos, e para isso, queridos, nós precisamos colocar a nossa fé em exercício, porque ser grato no momento da dor, ser grato no momento do sofrimento, é para aqueles que verdadeiramente sabem em quem tem crido. O salmista escreveu o Salmo 116:1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o tempo todo Deus é bom.
Não importa a circunstância, não importa o sofrimento, não importa a dor, não importa a angústia, Deus é bom. Quando nós estamos acamados, enfrentando a enfermidade, Deus é bom. Quando nós estamos chorando e lutados pela perda de um ente querido, Deus é bom. Quando você está sofrendo, porque de repente a sua empresa atravessou um momento quase que de falência, Deus é bom. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aí fora dizem que o que dura para sempre é a bateria da Duracell, né? É aquele coelhinho infernal que fica tocando, rosa tocando, que não para nunca. A única coisa que dura para sempre é o amor de Deus. A nossa vida tem data de validade. Não tem nada que você tenha que vai durar para sempre. Mas o amor de Deus dura para sempre. Esse amor que você tem na sua vida dura para sempre. Esse amor que nos cobre dura para sempre. Esse amor que cuida de nós dura para sempre. Esse amor tão inexplicável a ponto de dar o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar, dura para sempre. Como é lindo nós termos essa convicção e a certeza. E na Santa Ceia nós rendemos graças, porque o amor de Deus dura para todos sempre. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor. Sejamos agradecidos, rendamos ao Senhor ações de graças. Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A nossa gratidão é como um sacrifício derramado na presença de Deus. É aceitável, é agradável a Deus. Um coração que rende ações de graças. Por que não lábios? Porque, querido, dizer obrigado é muito fácil. A gente cantou aqui, isso é lindo, sou grato a Deus, sou grato. Aí por quê? Porque Ele me salvou, me resgatou, e vai por aí afora, é lindo. E nossos lábios expressam o que está no nosso coração, mas a nossa vida é que vai ser a verdadeira declaração de gratidão a Deus. Não é um obrigado, não é um valeu mesmo, mas é uma vida que é um cântico de ações de graças a Deus, vivendo da forma pela qual Deus nos convida a que vivamos, pela sua palavra, exercendo a nossa fé inabalável nele em todos os momentos e circunstâncias, vivendo a cada dia com gratidão a Deus. Pode acreditar, quando eu abro meus olhos, a primeira coisa que eu faço, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por esse milagre que o Senhor me concede, porque eu não sou digno de despertar para mais um dia de vida, nenhum de nós o é, mas Ele nos abençoa e tem cuidado de cada um de nós. O salmista escreveu no Salmo 118, Tu és o meu Deus, graças te darei. Ele está rendendo graças porque Deus é o Senhor dele, porque Ele é o meu Deus, e esse é o motivo maior da nossa gratidão. Oh meu Deus, eu te exaltarei, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Gratidão, porque Ele proveu o caminho para sairmos da miséria do pecado. Nós éramos miseráveis, pecadores, e Ele proveu para cada um de nós, através do Cordeiro de Deus, separado desde a fundação dos séculos, o caminho para nós sermos resgatados e salvos. João 3,16, o texto áureo da Bíblia, é o resumo da Bíblia, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há como adjetivar ou como dimensionar este amor de Deus. Eu não compreendo o amor de Deus, eu sou grato a Ele pelo seu amor, mas eu era miserável e eu não tinha motivo pelo qual Ele me amasse, nem a você, e Ele nos amou assim mesmo. João 14,
6, Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vivemos uma sociedade muito moderna, uma sociedade bastante eclética em tudo, eclética nos modelos familiares, eclética nas escolhas que as pessoas podem fazer, independente do seu sexo biológico ou não, cada um escolhe seu caminho, a vida é de cada um, e de fato, o é. Há consequências sempre, toda decisão traz consequências, mas há algo que a gente precisa lembrar: nem todos os caminhos conduzem aos céus. A despeito de nós vivermos, às vezes, movimentos para declarar que não importa a quem você sirva, vai todo mundo chegar aos céus. Jesus Cristo disse: não, não vai não. Só há um caminho, e sejam gratos por isso. Por ele disse: eu sou o caminho, artigo definitivo. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, seja quem for, do rei ao miserável, do Elon Musk ao favelado, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só Jesus Cristo. Gostemos ou não, queiramos ou não, só Jesus Cristo é o caminho. Mas isso é muito radical. A Bíblia é radical. A Bíblia não traz verdades relativas. A Bíblia traz verdades absolutas. E é por isso que nós precisamos ser gratos. Ao invés de nós olharmos para o lado, vendo como as situações estão andando, nós precisamos olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Isaías 40, 26 diz assim: ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Quantas estrelas dizem os cientistas que existem no universo? Zilhões. Nem bilhões, nem trilhões, nem quadrilhões, nem quinquilhões, nem sextilhões, nem septilhões. Não tem como calcular. Não tem. Às vezes as pessoas ficam perplexas: pastor Álvaro, você sabe o nome de todo mundo? 200 pessoas. E Deus que sabe o nome de cada uma das estrelas, que nós não temos como contar. Pega um punhado de grão de areia na sua mão, e dizem os cientistas que ali tem bilhões de grãos de areia num punhado. Aí você pensa em toda a areia na vastidão de 2/3 da superfície terrestre, que é coberto por água. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na terra. E aí a Bíblia diz assim: Deus criou todas e chama a todas pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, nenhuma delas deixa de comparecer. Ele chama as estrelas e elas comparecem, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E eu tenho que ser grato a Ele. Nós participamos da ceia, e nós lemos isso no texto, em memória de Jesus Cristo. E isso aqui, queridos, é fundamental. Só pode participar da ceia quem tem memória de Jesus Cristo. Se você não me conhecesse até hoje, e falasse para você: pastor Álvaro, talvez você fosse no Facebook me procurar, ou no Instagram, porque você não tem memória de mim, você não me conhece. A partir do momento que você me viu, você pode até lembrar, gostei ou não gostei, mas vai lembrar, você tem memória. Só tem memória de Jesus Cristo quem já aceitou Jesus Cristo como Salvador. Queridos, eu carrego Jesus no coração. Mas eu também fazia isso. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Carrego mamãe no bolso e papai no coração. Não era isso que as crianças continuam? Não sei nem se elas dizem isso ainda. Dizem? Não sei. Não, né, André? André fala assim: pastor, isso já era. Pois é, mas no meu tempo dizia isso. Carrego Jesus no coração. Carregar Jesus no coração não significa conhecer Jesus. A gente só conhece Jesus quando a gente sabe o seguinte: eu sei quem Ele é. Eu sei qual foi o propósito dEle. Eu sei porque Ele fez aquele sacrifício. Eu sei que Ele é o Salvador da humanidade. Isso é conhecer Jesus. Conhecer Jesus não é declarar que Ele foi uma personalidade histórica.
que ele foi um profeta que ensinou ética e bons relacionamentos. Isso não é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é você saber realmente quem ele é como Filho de Deus e como Salvador, e entregar a sua vida declarando publicamente: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, como Filho de Deus. E aí nós temos memória de Jesus Cristo, porque Ele está sempre presente nos nossos pensamentos, Ele está sempre presente em nossos corações. Então só participa da ceia quem entregou a sua vida publicamente a Jesus Cristo. Mas quem carrega Jesus Cristo no coração? Não, querido, não participa da ceia, porque a Bíblia diz isso, é em memória de Jesus Cristo. Para ter memória tem que conhecer. Qual a memória você tem de Pedro Álvares Cabral? Tem gente que vai dizer assim: nem sei nem quem ele é, né? Não foi na escola da tia Maricota. Qual memória você tem de Duque de Caxias? Qual memória você tem de Tiradentes? Ai, aquele cara que foi enforcado, herói da Inconfidência. Queridos, ele não era filho de ninguém, era o mais pobrezinho da situação, sobrou tudo para ele. Os outros eram filhos de fidalgos. Da Inconfidência Mineira, todo mundo era filho de alguém. Ele era o único que arrancava dente, por isso que é Tiradentes. E aí, foi quem foi esquartejado, foi quem foi enforcado. E a memória que as pessoas têm de um cara barbudão, porque pintaram aquilo e na escola da tia Maricota mostraram para você. Como é a voz dele? Ele gostava de feijão? Como se chamava o pai dele? Quantos anos ele tinha? A gente não tem memória. Memória de Jesus Cristo é só para quem conhece Jesus Cristo. Já ouviu falar de Jesus Cristo? Não é ter memória. Já ouviu falar de Jesus Cristo? É ter notícia de que existe Jesus Cristo. Mas ter memória é render a sua vida a Ele, porque quando nós conhecemos quem é Jesus Cristo, nós não temos como resistir o chamado do Espírito Santo, e nós abrimos nosso coração, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos rendemos a Ele, somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Versículos 24 e 25, que nós lemos aqui no texto, eles repetem: façam isto em memória de mim. Está lá, olha aqui, ó, versículo 24. Dado graças, partiu o pão, façam isto em memória de mim. Não façam de qualquer maneira. Não façam por fazer. Não façam por achar que é uma cerimônia bonitinha. Não façam por achar que, isso significa que eu acho que a pessoa do meu lado é meu irmão, que é legal. Não participe da ceia de qualquer maneira. Eu falei, é a mais importante reunião da igreja, mas ela é santa. Ela é santa e precisa ser feita conforme Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos. No versículo 25, da mesma forma, depois da ceia tomou o cálice e ele disse, cálice da nova aliança: façam sempre que o beberem, façam isso em memória de mim. Quer seja no pão, quer seja no cálice, em memória de Jesus Cristo. É manter na memória sempre vívido, queridos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é manter na memória um Jesus Cristo crucificado. Não é isso não, queridos. Porque a cruz está vazia, assim como o sepulcro também. Ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e bendita é a nossa esperança. A gente precisa lembrar em memória de Jesus Cristo, nós éramos pecadores. Olha o que é que Isaías 1:6, esse versículo é gritante na minha memória sempre. Era assim que você era assim que eu era. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nadação. Somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite, ou seja, purulento. O homem pecador, a mulher pecadora, ou seja, sem Deus, sem Jesus Cristo, aos olhos de Deus, é isso aqui. É um corpo todo ferido, todo machucado, sangrando, cheio de pus, com feridas que não foram tratadas, untadas, nem cuidadas. E era assim que eu cheguei a Jesus Cristo, cheirando aquele odor podre do pecado. E aí quando eu cheguei a Jesus Cristo, Ele me abraçou, e as minhas feridas, as nossas feridas, foram saradas, foram tratadas, foram cuidadas, porque por amor.
Seu coração ferido Ele tratou. Sua memória cheia de angústias e de mágoas, Ele sarou. Seus sentimentos cheios de revolta, de raiva por traições, Ele veio e aplacou. Ele fez tudo novo, porque Ele é aquele que nos salva, ou seja, que nos transforma e que nos chama para uma nova vida. 1 Timóteo 1,15, Paulo escreveu: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não esquecia quem ele era. Paulo não esquecia de onde Jesus havia tirado. Não se esqueça disso. Na ceia, seja grato por isso. Aí, se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? Eu não sei dizer. Aonde eu estaria se não fosse Jesus na minha vida? Se eu não tiver, eu estaria tendo, se estivesse vivo, uma vida horrenda, cheia de angústias, sofrimentos, medos, desesperos, sem sentimento de valia alguma, porque é assim que as pessoas vivem. O que é a vida? A não ser uma repetição de dias. Sartre disse isso, pai do existencialismo. Entre diversos livros que escreveu um chamado A Náusea. Sabe o que é náusea? É vontade de vomitar. Para ele é isso. Ai, ele é um gênio, ele é Simone de Beauvoir. Ai, os pais do existencialismo. Sabe o que é existencialismo? Ele escreve no livro dele: para mim não tem segunda, nem terça, nem quarta. Para mim é uma sucessão de dias que se arrastam infindavelmente e sem sentido. Isso é intelectualidade? Presta atenção, queridos. Para mim, segunda é dia de eu glorificar a Deus, terça é dia de eu louvar a Deus, quarta é dia de eu ser grato a Deus, quinta é dia de eu estar na casa do Senhor adorando, sexta é mais um dia para eu agradecer ao Senhor. A nossa vida tem sentido, sabe por quê? Eu sei para onde nós vamos para os céus. As pessoas leem Sartre, a ideia da razão, mas não leem a Bíblia. Porque Sartre era um intelectual. Não esqueça o sacrifício da cruz. A gente não pode... 53, versículos 5 e 6 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na ceia, seja grato. Jesus Cristo carregou as suas iniquidades, as minhas transgressões, os seus pecados. Ele carregou por amor. Nele não foi achado pecado, ele não tinha motivo para morrer. Ele aceitou essa morte de cruz no nosso lugar, e a gente não tem por que dizer obrigado, render graças a ele. Se uma pessoa se levantar para você sentar no metrô, ai, que pessoa educada, muito obrigado, você é tão gentil. Se uma pessoa, quando vai entrar no elevador, deixa você passar por educação, o que é que você diz? Ai, muito obrigado, muito educada essa pessoa. Se alguém faz um favor de um porte maior para você, você quer demonstrar gratidão. Ai, vou levar um presente para essa pessoa, porque ela fez algo muito importante para mim. Mas Jesus Cristo morreu no meu lugar. Ninguém morreu no meu lugar. Ninguém morreria no meu lugar, a não ser Jesus Cristo. Ele aceitou morrer no nosso lugar. E isso é motivo de nós estarmos aqui tão somente obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Passamos os nossos dias tão somente agradecendo. Nós não podemos nos esquecer. Cristo na cruz é um quadro que nós não podemos apagar da nossa memória. E que nessa noite, na celebração da ceia, você se lembre disso de uma forma bastante vívida. Coisas velhas, queridos, ficam para trás. Na ceia, fala de novidade de vida. A ceia fala de que nós somos nova criação. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas... Você está em Cristo? Presta atenção, só se você está em Cristo,
Quem está em Cristo é quem entregou sua vida a Jesus Cristo, que declara: Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, a minha vida pertence a Ele, eu creio nele, Ele é o Senhor da minha vida. Aí a Bíblia fala assim: você é nova criatura, não importa quem você era, não importa o que você fez, através da graça, no momento da nossa conversão, nós somos perdoados, nós somos uma nova, surgem coisas novas, nós vivemos em novidade de vida, é por isso que a nossa vida tem sentido, dia após dia surgem coisas novas, não importa quantos anos você tenha, a nossa vida, ela é sempre nova nas mãos de Jesus Cristo, e nós precisamos ser gratos a isso. O salmista escreveu o Salmo 103, bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, nenhuma das suas bênçãos. Sabe aquela oração que você fez assim? Ai Senhor, me ajuda a encontrar uma vaga nesse estacionamento do shopping, está tudo tão cheio, ai Senhor, porque todo mundo já fez essa oração, está rindo, mas porque todo mundo já fez essa oração. Ai Senhor, me ajuda a encontrar uma vaga. Aí por carinho de Deus, porque eu, se fosse Deus, eu ia falar assim: meu filho, eu sou flanelinha não, dá teu jeito aí. Aí você encontra a vaga. Não esqueça disso. Aquilo ali foi prova de amor para você. Recentemente eu perdi os meus AirPods. Aí eu falei: Elaine, cadê meus AirPods? Perdi, não lembrava, não tinha colocado. Reviramos a casa, perdi os meus AirPods. Cheguei da corrida, não sei onde eu guardei. E aí eu não achei. Literalmente, fiquei chateado, porque eu gosto de correr ouvindo música, aquela coisa toda, mas tudo bem. Eu me lembro que eu fiz só uma oração: ai Senhor, tem gente que faz assim, são longuinho, né? Se eu der 3 pulinhos, me ajuda a achar. Não foi só um longuinho não, mas sabe aquela oração que você faz assim, de coração puro? Eu falei: ai Senhor, me ajuda a encontrar, eu não sei onde eu coloquei. Eu não achei não, passou o primeiro, passou o segundo dia. Aí nós saímos, eu e Elaine. Quando eu voltei, literalmente, abro a porta da cozinha, eu olho para o chão e falo assim: que é isso? Os meus 2 AirPods ali, paradinhos. No terceiro dia, querido, aquela parte do prédio da minha casa é limpa pelo pessoal da faxina, pelo menos 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Aquilo é varrido, passa pano, passa não sei mais o que. E estava lá, do ladinho da entrada da casa, do tapete, os 2 AirPods me esperando. E aqui que eu falei: Senhor, muito obrigado, é carinho de Deus, Ele não era obrigado a me mostrar nada, quem perdeu fui eu, quem perdeu foi relaxado, não é isso que diz o ditado popular? Aí Deus deixou passar, sabe para quê? Por que você não achou no mesmo dia? Porque eu ia dizer o seguinte: olha só como eu sou descuidado, eu sabia que estava aqui, quando eu já não sabia mais aonde encontrar nada, parece uma coisa simples, eu reputo como um gesto simples e carinhoso de Deus. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, da lágrima que você verte, do coração ferido que Ele sonda, da dor que Ele conhece porque Ele está junto a você, até mesmo naqueles pequenos carinhos, só para Ele dizer o seguinte: você é meu filho. Sabe aquele mimo que você faz para o seu filho quando você não precisa fazer? Aquele presente que você dá tão só porque você ama, quando você não precisa dar, não tem necessidade. É assim que Deus cuida de nós. Não nos esqueçamos de nenhuma das suas bênçãos, e eu sou grato a Ele, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel, porque Ele é bom. Na ceia, anuncie a morte do Senhor, até que Ele venha. Versículo 26 do texto que lemos: sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até quando? Até que Ele venha. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. A humanidade não crê, não me importa. A humanidade diz: é loucura, eu sou salvo pela loucura da pregação. A Bíblia, fonte da verdade absoluta e eterna, palavra plena de Deus, diz: até que Ele venha, significa que Ele vai voltar. E nós precisamos anunciar o Evangelho. É meu dever, é seu dever. Quando nós estamos na ceia, é uma lembrança, você precisa falar de Jesus Cristo. Você precisa falar. A maior prova de amor que uma pessoa pode ter por você, presta atenção, não é ela dizer eu te amo não. Eu digo isso para minha esposa a todo momento, porque eu amo mesmo. Digo isso para meus filhos, falo com meus filhos um monte de vezes por dia, eu te amo, ah, eu te amo, pai, eu te amo mais. Aí fica aquela história, quem desliga primeiro? Não, desliga você primeiro, aquela história que vocês já conhecem.
Mas sabe qual é a maior prova de amor? Não é só dizer não, é falar de Jesus. Se alguém falou de Jesus para você, é porque essa pessoa ama muito você. Se alguém convidou você para vir à igreja, é porque essa pessoa ama muito você. Ama a ponto de querer o seu bem, de querer ver a salvação, de querer que você encontre o caminho da eternidade, conforme a Bíblia prega. É nossa obrigação, a Bíblia diz: anuncie a morte do Senhor. As pessoas estão morrendo sem esperança, as pessoas estão cometendo suicídio, porque a vida não tem sentido, e nós conhecemos a verdade, nós temos a fonte da esperança, que é Jesus Cristo, é a ordem de Jesus Cristo: anuncie o Evangelho. Romanos 10,14, Paulo pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? É seu papel, é meu papel, pregar a Jesus Cristo, é falar do amor de Jesus Cristo, é falar da verdade da palavra de Deus, é falar desse Salvador, que tem um amor que nós não conseguimos qualificar, que morreu no nosso lugar. Marcos 6,12 diz assim: saíram e pregaram ao povo para que se arrependessem. Esta, queridos, é a nossa missão, e a ceia nos lembra disso. Quando você está mastigando o pão, você está pensando no corpo de Jesus Cristo, crucificado, transpassado pela lança, e ao mesmo tempo seu coração está ardendo, porque o Espírito Santo está falando assim: prega o Evangelho, fala de Jesus, evangeliza, anuncia as boas novas de salvação. Marcos 16,15, Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Prega o Evangelho para o seu pai, prega o Evangelho para a sua mãe, para o seu irmão, prega o Evangelho para o seu vizinho, prega o Evangelho para o seu chefe, prega o Evangelho para o seu professor, pregue o Evangelho o tempo inteiro. Vão por todo o mundo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Quando você lê a Bíblia, você está entendendo que a volta de Jesus, ela está na iminência de acontecer. O arrebatamento da igreja é uma realidade. E a Bíblia diz que vai acontecer de repente, num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. E eu gosto muito de pensar, você sabe quanto é que dura um abrir e fechar de olhos? Um piscar? 1/10 de segundo. Quando você fala é 1 segundo. Fala 1/10 de segundo, não consegue. É muito rápido. Ninguém consegue falar nada em 1/10 de segundo. Porque se 1 segundo é e se o piscar de olhos que a Bíblia diz, era um abrir e fechar de olhos. Jesus Cristo vai, e a ordem é faça isso até que Ele venha. Sabe o que a ceia me lembra? A ceia me lembra assim: descansa minha alma, não importa o que esteja acontecendo no mundo, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, e vai nos levar para casa, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Apocalipse 22:12, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Apocalipse 22:7, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, ou seja, que crê. Apocalipse 22:20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A ceia é como se fosse uma grande faixa estendida na igreja, dizendo: vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós estamos participando do cálice do pão, nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos esperando, Senhor, vem nos buscar, nós cremos no arrebatamento. Ame a volta de Jesus Cristo, mas esteja pronto para ela. Porque a ceia também é uma lembrança de que esteja pronto para o arrebatamento. Esteja com a sua vida preparada para o arrebatamento. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante,
e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. 1 Tessalonicenses 5:2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 2 Pedro 3:10, a Bíblia diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E para terminar, a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Versículos 28 e 29. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ninguém participa da ceia sem antes examinar a si próprio. Eu cheguei na igreja, e é ceia, que legal, eu vou participar. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A Santa Ceia é o momento de um exame, de fazer uma inspeção no nosso coração, de você examinar e eu também as nossas emoções. Porque seu coração está tão cheio de raiva, tão cheio de ódio, tão cheio de mágoa, tão cheio de angústia, tão cheio de amargura, tão cheio de ansiedade. Examinar sentimentos, por que tanta inveja? Pensamentos, por que tantos pensamentos que não agradam a Deus? Por que tantos pensamentos que passam distantes da palavra do Senhor? Por que tantos pensamentos de derrota, de sofrimento? Examinar nossos desejos, o que a gente deseja verdadeiramente da vida? O que a gente deseja verdadeiramente de Deus? A gente está aqui por aquilo que Ele pode fazer por nós, ou nós estamos aqui porque Ele é o que é? De nós examinarmos os nossos comportamentos. Como tem sido a sua vida como cristão? Como tem sido a sua vida como evangélico? Como tem sido a sua vida como crente? A pergunta é, eu estou vivendo como um cidadão dos céus? Isso que eu estou fazendo tem no céu? Isso que eu falo se fala no céu? Isso que eu digo se diz no céu? Isso que eu ouço se ouve no céu? Esse local que eu coloco os meus pés é onde meus pés vão ser colocados também nos céus? Eu estou sendo quem Deus deseja que eu seja? Eu estou vivendo conforme Deus quer que eu viva? Eu vivo na alegria da comunhão com meus irmãos? Porque presta atenção, queridos, se você não gosta de mim, eu vou para o céu. Então se você quer ir para o céu, está na hora de começar a gostar, porque a gente vai viver junto por toda a eternidade. E se a Bíblia diz que lá não vai ter dor nem sofrimento, aí a gente, mas eu não gosto de fulano, como é que você vai viver a eternidade com ele? Eu não gosto do que ele fala, eu não gosto do que ele faz. E aí você acha realmente que o céu espera pessoas assim? A gente tem que cair na realidade da Bíblia. A gente tem que entender, coração cheio de raiva do outro, eu odeio aquele cara, eu odeio. Queridos, eu não odeio ninguém, meu coração está limpo, até os meus piores inimigos eu já perdoei. Porque eu não vou perder meu céu por causa do meu inimigo, mas não vou mesmo. Eu não vou deixar de ir para o céu porque fulano me odeia, o problema é dele, sou sorry para ele. Eu tinha até motivos para odiar, eu tinha até motivos para ter raiva, mas eu vou para o céu. Então eu examino meu coração e digo assim, tristeza e dor, angústia, podem ir para longe de mim, porque o meu coração é lavado, ele é remido pelo sangue de Jesus Cristo. Limpe seu coração, limpe seu coração. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.